com Covid e tal, tá uma bosta. Minha mãe teve também e tal, só que por enquanto ninguém precisou ficar no hospital, mas é uma bosta. Um dia acaba isso, né? Não sei se esse ano, mas um dia acaba. Que bom que está bem aí. Muito bem, bom dia então, oficialmente, né, para todo mundo agora que está gravando. Antes da gente iniciar a aula, eu preciso falar algumas coisas para vocês, né? A gente tem, enquanto calendário letivo, digamos assim, a gente não, na verdade, não tem mais conteúdo. A verdade é essa. A gente tinha 4 ou 5 aulas faltando, né, que seriam 2 dias e meio, mais ou menos, que eu tinha pensado desde o ano passado, né, comentei com vocês, para esse ano, né, a minha expectativa era que a gente fizesse 2 provas, né, em relação ao conteúdo e tal, para não ficar só no modo online, né. No entanto, né, como todo mundo já sabe, a gente não tem mais aulas presenciais, esse calendário não vai voltar, né, como aula presencial, e aí ficou, digamos assim, sobrando esse horário. E aí eu me questionei bastante no que fazer agora, né? Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, de gentrificação, ele é um conteúdo que a minha ideia não era apresentar para vocês eles via EAD, ainda mais que ano que vem vocês vão ter Patrimônio 2, né? Então a tendência é que ficasse no Patrimônio 2, que ele pressupõe que a gente tem um debate bem legal em sala de aula e uma saída técnica, assim, nem que seja no centro da cidade, só para ter uma noção assim, do que é falado. Então, a minha intenção, na verdade, não era trabalhar com isso à distância. Mas como sobrou uma pequena carga horária aí, e para a gente não ficar sem nada de aula nesse período, eu vou falar para vocês sobre gentrificação, é a primeira parte da aula, que é só sobre mais a parte teórica mesmo, a gente entendeu o conceito, né, por si. E aí, né, como a gente não vai ter o campo, eu vou passar uma atividade para vocês, né? E essa atividade, na verdade, ela vai englobar as 2 aulas que faltam, né? Então, hoje, dia 5 tem aula, a gente teria aula dia 9 e a metade da aula do dia 10, não sei se pode falar assim, para fechar a carga horária. Então, no dia 9 e no dia 10, a gente não vai ter aula. Eu vou estar aqui, eu vou ficar online e tudo mais, mas não é aula. Então, se tiverem alguma dúvida, querem trocar uma ideia e tal, eu vou estar online. O que eu vou fazer agora é elaborar uma atividade em relação à gentrificação, vou pedir para vocês fazerem, e eu vou pedir para que essa atividade, né, vocês tomem tenham um zelo, um cuidado um pouco maior em relação a todas as aulas que a gente já fez de patrimônio ao longo do ano. Porque essa atividade é a substitutiva da prova, né? Então, a prova valeria 10, né? Então, entendam como uma atividade um pouco mais séria, digamos assim, mas não vai ser nada difícil, vai ser uma coisa assim que eu gostaria que se dedicasse um pouquinho mais. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para corrigir de vocês, né? Estou corrigindo aos poucos, né? É que está embaçado a mesma coisa aqui. Mas estou corrigindo, acho que a semana passada eu corrigi uma parte das coisas de vocês, mas tá indo, né? Até eu entrar no próximo módulo de outra turma, eu já corrigi todas as coisas de vocês, certeza absoluta. Essa atividade que eu vou passar para vocês, vou colocar lá no Google Classroom depois, e aí vocês, né, podem vir na segunda, né, segunda, no dia 9, né, não sei que dia que é dia 9. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente troca uma ideia, tá? Mas, a princípio, a gente fala sobre gentrificação hoje, e depois disso a gente faz essa atividade e encerra a disciplina, né? Aí, né, acaba a nossa carga horária de fato. Muito bem, né? Não sei se, por enquanto, não colocaram nada no chat, então acho que tá ficando mais ou menos claro a minha ideia principal. Vamos lá, então, né? Gentrificação. É um nome meio maluco, assim, né? É um nome meio estranho. E essa aula, ela vem acompanhada, né? Como eu falei para vocês, ela é quase um módulo, assim, né? Ela vem acompanhada de várias coisas, né? Tem como se fosse um documentário que eu passo para vocês também, que fala bastante sobre isso na prática, assim, que é legal a gente ter outros olhares, né? Por que eu falo de gentrificação com vocês, né? Eu falo de gentrificação porque essa disciplina, ela traz um status, né? Um título bastante romantizado, né? Patrimônio, né? A gente já pensa em coisas assim,
né, que chamam a atenção, coisas belas, né, marcos históricos, né, que pressupõe algo com um status elevado, digamos assim. E a gentrificação, ela vai, assim, na porrada disso, né? Assim, é um momento, assim, de crítica mais forte que eu entendo da minha disciplina, pelo menos. Ah, sério, Marcelo? Então tem alguma coisa errada com o nosso calendário que o Luiz Fernando me passou. Será que ele passou errado? Ele passou para mim... Puta que bosta. Pera aí, Marcelo. Deixa eu ver onde que tá o meu calendário aqui. Puta cagada. Por isso vocês não entraram, é isso? Mas no calendário é aula minha mesmo. Ah, então eu vou manter. É porque assim, se eu tivesse errado no meu calendário, ó, eu tô abrindo a mensagem do professor Luiz Fernando aqui, peraí. Cadê? Bum, 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 bum. Calma aí, que é muita mensagem. Horários. Ó, semana 1, semana 2, semana 3. A semana 3 começa dia 5 de março, hoje, 9, 10, 11 e 15 de março, né? Teoricamente, vocês teriam aulas com a professora Larissa às 9 e às 10 comigo. Esse é o horário que o professor Luiz Fernando me passou, pelo menos. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? Sei lá se vocês conseguem ver ou não. Eu não tô vendo a minha tela. Mas o calendário na próxima aula de português seria segunda. Acho que o professor Álvaro se enganou. Pode ser, né? Não, tranquilo. É que se eu mudar a minha aula agora, vai embolar outras aulas. Não tem como dar SPT aí. Mas, sei lá, vão ouvindo aí. Mas a minha aula é mais tranquila, eu acho, do que de português. Sei lá o que vocês fazem. Ou qualquer coisa assistam depois, né? Tá gravando. Deixa eu voltar agora tudo aqui. Peraí. Mas obrigado por avisar, Marcelo. Senão eu fico enchendo o saco de vocês para vocês interagirem. Daí vocês não interagem. Mas eu fico mais ciente. Obrigado por ter avisado. Né? Tamo junto, é nóis. Tá. O que eu tava falando? Que gentrificação vem na porrada do patrimônio, né? Ele vem tentar desconstruir isso, né? E aí a gente tenta mostrar para vocês que nem sempre só aquelas coisas magníficas, né? A Torre de Pisa, a Torre Eiffel, sei lá, né? Essas coisas aí que são bem marcantes para nós, nem somente essas coisas, né? São elementos do patrimônio. E para que essas coisas possam existir, várias outras coisas foram deixadas de lado, né? A gente sempre brinca assim, né? Quando vocês escolhem alguma coisa, qualquer coisa que seja, vocês abrem mão de todas as outras, né? Quando vocês escolheram fazer turismo, vocês abriram mão de fazer letras, educação física, sei lá, vocês abriram mão de todos os outros cursos para fazerem curso de turismo, né? Então, cada escolha, né, pressupõe uma renúncia absurda, né, para qualquer coisa, né? Vocês querem usar calça jeans ou calça legging, né? Vocês não podem usar as duas calças ao mesmo tempo, não funciona assim, né? E a gentrificação, ela vem nessa porrada mesmo, né? Tanto começa a falar primeiro, né, como elemento central para a gente entender a gentrificação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Falta a interação de vocês. Alguém já ouviu falar em gentrificação? Escreva no chat aí, por favor. Ou falem também, não tem problema. É uma consequência direta do processo, ou legal, Lucas, né, do processo de urbanização, né? Eu não. Usualmente as pessoas não conhecem mesmo ele, então, né, o normal é esse, a galera não saber o que é, assim, né? Ela vem com uma consequência direta da urbanização, né? Então aí está a definição de urbanização. Isso aqui eu não vou ficar lendo slide para vocês verem, que não vale a pena perder tempo lendo slide. É só para a gente ter um material aí para vocês irem lendo. Então a gente pensa que a urbanização é um símbolo, né, de um desenvolvimento bastante claro, bastante evidente, né? Vocês olham lá para regiões lá periféricas, né, da África subsaariana, né, os lugares mais pobres, né, a galera tem carência de tudo, né, de água, de alimento, tudo mais. Vocês olham para as ruas, assim,
dá uma dor, assim, né? Aquelas ruas, né, cheias de buraco, só, não é rua, né, só barro e tal. E se você olha lá para Nova York, né, o processo todo planejado, tudo bonitinho, né, tudo montado, né? Então, a urbanização é um reflexo desse processo que vai gerar a gentrificação. Vai ter aqui alguns dados sobre esse processo de urbanização, como é que ele se acentua, né? Aí tem um impacto bem grande da Revolução Industrial, que vocês já escutaram bastante lá, né? No ensino médio e tudo mais. E aí um dado interessante, né? Que a partir de 2007, né, então a gente tem aí já pouco mais de 10 anos aí, a população urbana tinha se igualado, né, à população rural, e a partir de 2007, então, o mundo ficou mais urbanizado do que rural. Né? E tem alguns dados aqui para entender isso. Né? Então, tá de ponta cabeça, digamos assim, né? Começa por baixo o negócio. Né? Então, até a década de 50, vocês conseguem ver aí, né, a população, né, rural é o verde, a população urbana é o vermelho. Então, até a década de 50 estava, né, mais ou menos equilibrado. E a partir de 50, esse processo começa a se acentuar, né, e o ambiente rural vai sendo achatado, vai sendo massacrado, né, e a previsão para 2050 aí é que nenhum continente, né, seja menos urbano do que rural. Esses dados são de 2012, né? Então, certamente essa previsão até 2011, né, que foi quando cortou o estudo e foi só publicado, né, a estimativa até 2050, certamente esses dados estão bem diferentes já, né? A gente tem um processo bem grande de urbanização. O que é bom, o que é ruim aqui, né? Tem bastante coisa dos dois lados, né? O bom é que você facilita muita coisa, né? Se a sociedade está mais urbanizada, você tem, teoricamente, mais acesso à saúde, né, que a gente está falando tanto hoje. Teoricamente, você tem maiores oportunidades de emprego, né? A galera está mais concentrada e tudo mais. Por outro lado, né, o lado rural, talvez ele fique mais chamativo, mais atrativo, né? A gente está falando de turismo aí agora, né, o turismo rural, né? A máxima, né, que sempre fala a mesma coisa, né, que as crianças só conhecem o leite de caixinha, não sei o que e tal, né, então você consegue ter essa outra visão, né, em relação ao ambiente rural. Há quem goste, há quem odeie, sempre vai ter para os dois lados, e o que mais chama atenção em relação, na verdade, é a América do Norte, né, então a América do Norte, ela está indo para um caminho de quase 100%, né, então eu vejo que a estimativa até 2050 é de praticamente 90%, né, da sociedade está urbanizada. Isso vai gerar alguns impactos, né, principalmente em relação ao setor de alimentação. Né? Ainda que a gente veja que o setor agropecuário, tudo que envolve agro, né, agroindustrial, agro qualquer coisa, e vem trazendo índices, né, a única coisa que deu positivo na nossa balança comercial do ano foi o setor produtivo, né, rural. Eles são ainda muito fortes, né? Mas esse rural também está modificando. Né? Se vocês olharem o espaço rural aqui do Brasil, do Paraná, vamos olhar nosso quintal aqui, vocês vão ver um cenário rural, né? Assim, casas bastante espaçadas, né? Vocês vão ter lá lugares que têm alta concentração de coisas, né? Sei lá, né? Gado de corte, por exemplo, tem um monte de vaca lá, um monte de boi lá, né? Confinado num pasto lá para, né, para eles engordarem e depois vão para corte. E eles vão ter outras comunidades que são mais tradicionais, né? Então, vão ter os bichinhos soltos lá e tal. Se vocês tiverem esse mesmo olhar, né, para o rural da Europa, ele é completamente diferenciado. Né? O rural da Europa, vocês vão para a chácara lá, para o sítio deles lá, asfaltado, né, do centro urbano até chegar lá. Então já mudou aí, né, já tem algumas coisinhas. Então esse rural não é tão rural como a gente olha para o nosso rural aqui. A gente fez, inclusive, um estudo bem legal sobre esse novo rural, digamos assim. A gente faz essas comparações, assim, né, do rural europeu, principalmente, com o nosso rural, e o que as pessoas que estão consumindo o nosso ambiente rural hoje na cidade, né, aqui no país, querem esse rural. Né? Eles falam assim, tipo, venha passar um dia aqui na fazenda, não sei o que e tal. A galera até curte ir um dia, assim, ficar um tempo ali dentro. Né? Tipo, vem aqui colher a uva, do parreiral, não sei o que e tal. A galera até tem essa intenção, tem esse desejo.
Mas não passa muito disso, não. Começou a falhar o sinal do Wi-Fi, começou a chover e não tem o que fazer, a galera já se irrita. Assim. Então, esse é um novo rural, na verdade. É um rural bem mais confortável. Né? Aquela perspectiva de você ir lá para o rural, como era o turismo rural, propriamente dito, no início, né, lá em Lages, Santa Catarina, vem aqui né, e tem a experiência de campo, e vem carpir, não sei o quê, e tal, venha trabalhar no campo, né? A galera curte um pouquinho isso, né? De dar 2, 3 enxadadas no negócio e sai fora. A galera não quer voltar para casa lá, com calo na mão, nem faz sentido um negócio desse. Né? Então, assim, é uma perspectiva diferente em relação ao todo. Como está ficando mais urbanizado do que rural, né, a gente tem algumas funções de cidades, né? Cidades bastante detalhadas aí. Né? Então, eu acho que já acabou comentando sobre isso né, ao longo do tempo. Né? Você vai ter cidades que são exclusivamente, ou pelo menos né, a sua função principal é trabalhar com o turismo, e tem alguns exemplos aí. Mas por que são assim, né? Geralmente, a cidade que ela tem uma vocação ou uma tendência maior a ser exclusivamente turística, digamos assim, é uma cidade que ou ela entrou em declínio econômico em algum momento da vida dela, ou naquele local não tinha nada para ser feito. Né? Basicamente, quando os caras trabalham com mineração, aí tem um lugar lá, tem um buraco gigantesco, né? Vamos pegar as olarias aqui de Ponta Grossa, né? O bairro, na vila de Olarias, o bairro de Olarias, mas não tem mais nada para ser feito ali, agora tem que fazer alguma coisa. E faz parque, faz praça, faz o lago de Olarias, faz essas porra toda aí, né? Costumo falar que quando tudo deu errado, eles chamam a gente para lá consertar, né? A gente vai lá e conserta, a gente sabe fazer as coisas. Né? Quem tem 3 exemplos bem claros aqui. Las Vegas é isso, né? Las Vegas é um deserto. Né? Não tinha absolutamente nada possível de ser feito lá, então vamos utilizar, não vamos desperdiçar esse espaço. Né? Vamos construir um centro de entretenimento. Né? Então, Las Vegas, falam-se tudo, né? Que tudo pode em Las Vegas, né? Vocês vão lá e casam com o Elvis Presley, uma coisa maluca, né? Ouro Preto tem uns, né, bastante claro em relação ao ciclo econômico, né, da mineração, né, do ouro lá de Minas Gerais, né, o ouro mais escurecido, né, por isso o ouro preto, né, então, aí chega um ponto que ele não é mais economicamente viável você extrair o ouro lá, o custo para você extrair o ouro é maior do que o valor de venda do ouro, então a cidade entra em declínio, a cidade estagnou, parou no tempo, e aí depois de um tempo ela torna-se turística, né, é o diferente, é o chamativo, né? O mais bucólico. Aí vão ter outras cidades aí, né? Comerciais, né? Londres, São Paulo, as industriais. Aqui vai trabalhar bastante com a questão, né? Do ABC paulista aqui, né? No Brasil. Há quem coloque também o Vale do Silício nesse pacote aí. Algumas cidades administrativas, né? Pensa em algumas capitais, propriamente ditas. As cidades religiosas, o Vaticano e a Costa do Norte como melhor exemplo, e as cidades militares. Né? Cada uma desse tipo, né, desse subsegmento de classificação, ela vai ter sua atratividade. Né? Raras são as pessoas que não querem ir até Vegas, por exemplo. As cidades industriais podem não ser tão chamativas para o turismo, né? Mas para a galera que está buscando alguma colocação profissional, talvez seja um canal bem legal, né? O pessoal está saindo das engenharias aí e cair lá no famoso ABC Paulista, lá talvez tenha mais oportunidades. Há uma tendência do tal do turismo industrial, mas eu não vi ainda tipo, engrenar de fato, né? Mas tem essa possibilidade, né? Aqui a gente tem o nosso centro industrial, distrito industrial, não sei nem certo nome, que dentro do programa lá do Conhecendo o PG tem um roteiro industrial, né? Vocês vão lá visitar a fábrica de carpeiro, não sei o que, tudo mais. Né? A galera curte mais aqui na fábrica de cerveja, né? Daí a galera tem um outro atrativo, na verdade, que não é conhecer a fábrica, mas sim degustar no final. Bom, aí cidades religiosas, não preciso nem falar, né? Então, cada cidade tem tem o seu chamariz. Né? Então, isso vai chamar a atenção para nós. Como é que a gente vai definir as cidades propriamente dito? Né? Elas podem ser, basicamente, espontâneas ou planejadas. Né? Aqui na nossa região, quase que na totalidade, né, ou a grande maioria, são cidades espontâneas. Elas começam a nascer, digamos assim, de forma meio que natural. Se vocês, eu já devo ter falado isso para vocês também, né, minha cabeça é péssima, mas se vocês pegarem na nossa distribuição de cidades aqui no Paraná, na nossa região especificamente, vocês vão ver que Ponta Grossa, beleza.
Se vocês andarem mais ou menos 40 quilômetros, vão cair em Castro. Se andarem mais ou menos 30 e poucos quilômetros, vão cair, acho que é Piraí. Depois, mais ou menos uns 40 é Jaguaribe. Depois, mais ou menos uns 40, vocês vão cair em Singés. Vocês vão ver que vocês têm um corredor indo do sul a São Paulo, em que cidades um pouco maiores, um pouco, né, mais famosinhas, digamos assim, elas estão distando mais ou menos 40 quilômetros uma da outra. Essas cidades, todas elas são espontâneas. Né? Por que elas têm nessa distância média de 40 quilômetros? Porque aqui eles passavam um ciclo bastante famoso, que vocês já ouviram falar aí, que é o ciclo né? O ciclo não, né? A rota, né? Dos tropeiros. Então, mais ou menos 40 quilômetros era quanto eles conseguiam andar em um dia. Né? Acordavam e tal, andavam mais ou menos 40 quilômetros, né? Já estava à noite, já estava escuro, estavam cansados, sei lá o que pensavam. Eles paravam para acampar, né? Sei lá, o gado lá tomar água, não sei o que eles faziam. E aí, com isso, com essas pontos de parada deles, né, um maluco foi lá e montou lá uma mercearia, outro cara montou não sei o quê, e os caras foram, né, construindo a cidade a partir disso, né? Por isso que as cidades estão mais ou menos nessa distância. Com a mudança de tecnologia, né, parou de transportar o gado com o gado andando, né, de um lado para o outro, começou a transportar ele, né, por caminhões, sei lá, trem, não sei como os caras fazem. Isso você faz com que as cidades intermediárias deixem de ser tão importantes assim. Né? E aí você vai escolher alguma cidade que tem um pouco mais de infraestrutura. Né? É por isso que Ponta Grossa se sobressai em relação a Castro, por exemplo. Ponta Grossa, né, começa a ter um entroncamento ferroviário muito importante que facilita esse transporte. Então, pô, se eu andava 40 quilômetros, né, andando a pé, andando com os cavalos lá e tal, com o trem, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou andar, sei lá, pelo menos o dobro disso, pelo menos, mas eu acho que dá mais que isso ainda, sei lá, eu vou andar 100 quilômetros num dia com o trem. Então, a cidade que ficou, né, nesse intervalo de mais ou menos 100 quilômetros vai ficar estagnada. Né? E talvez isso explique por que Castro é como é hoje. Né? Então, o centro histórico de Castro é incrível, é muito bonitinho e tal, de fato é. Mas talvez se Castro tivesse, se todo esse desenvolvimento, né, do transporte tivesse sido em Castro e não em Ponta Grossa, eu arrisco dizer que era muito provável que nada daquilo que tem de centro histórico em Castro existiria hoje. Talvez Ponta Grossa fosse a cidadezinha agora, né, mais atrativa em relação ao cenário bucólico. Então as nossas cidades geralmente são espontâneas, elas acabam acontecendo. Né? As planejadas no Brasil, quem tem o melhor exemplo de todos é Brasília, né, que foi pensado de fato. Né? A gente vai ter aí Madrid, vai ter Washington. Mas aqui no Brasil, na verdade, eu não consigo lembrar assim, de uma outra cidade que foi parada e pensada. Né? Tá uma tendência, né, que eu acho que vai ser, se manter, vai ser um tiro no escuro bem alto em relação ao nosso centro de lançamento de foguetes. Né? Vocês devem ter acompanhado, né, que o Brasil lançou lá seu satélite, não sei o que e tal. E a gente tem em Alcântara, né, a gente tem um centro de lançamentos muito estratégico do ponto de vista, né, de localização, né, ele está mais ou menos perto do Equador, né, do BH, verdade, Lucas, BH também era planejada, né, agora ela está se expandindo também sem muito planejamento, verdade, BH encaixa bem, né, muita coisa do Niemeyer em BH. Voltando para Alcântara, né, a gente tem essa perspectiva aí de que o Brasil vai ser estratégico em relação ao lançamento de foguetes. Né? E aí eu comecei a ler sobre isso, né? Porque eu gosto de espaço, eu gosto dessas loucuras e tal. E eu vi uma matéria, não sei se foi no UOL, foi na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, né? Duas perspectivas, assim, uma galera dizendo assim, tipo, aquela galera mais positivista, assim, tipo, nossa, agora o Brasil vai decolar, né? É tipo o novo pré-sal, assim, da coisa, né? Construiu o pré-sal, o negócio ia explodir no Brasil, né? E nós vimos que não aconteceu nada. Falando assim, tipo, não, com Alcântara agora, né? Os outros países podem utilizar o centro de lançamento, não sei o que e tal. E isso vai facilitar, porque nós estamos lançando agora foguetes, lançando satélites e tal. Ali ao redor do centro de lançamento vai ter um ecossistema espacial, digamos assim, né? Empresas de componentes eletrônicos vão se instalar ali, empresas de painel solar, não sei o quê, um monte de coisa falando, assim, né? E produção de oxigênio, combustível, não sei o quê e tal. Tipo, é um novo pré-sal, assim, basicamente. E aí um outro cara, né, que não lembro qual era o cargo dele, mas era tipo assim, tipo um engenheiro espacial mesmo.
né, falando sobre, né, tipo, é legal, é bacana, é estratégico mesmo, tá? Mas não faz o menor sentido o que estão falando em relação a esse desenvolvimento que vai acontecer. Ele fala assim, tipo, eu tô hoje, não lembro o que ele fala, mas, tipo, sei lá, eu tô hoje em Paris, montando um satélite, não sei o quê, que tem componentes que vêm lá do Canadá, componentes que vêm lá da África do Sul, da Austrália. Ele fala assim que a indústria espacial pressupõe coisas assim, de a mais alta tecnologia, assim, é o ponto do ponto, né? É a pica da galáxia. Não tem como. Assim, tipo, então não faz o menor sentido você imaginar que um centro de lançamento vai atrair essas empresas. As empresas vão continuar se desenvolvendo no lugar que elas estão. Né? Não faz o menor sentido. Para mim, a opinião dele faz mais sentido, né, do que eu estou olhando. Então, assim, esse planejamento da cidade, não sei se vai acontecer. A gente tem, eu não lembro se é aqui no Paraná ou não, uma outra cidade também, eu acho que é aqui no Paraná, que queria ser tipo uma Hollywood, assim, tipo, um lugar para. Se alguém se lembrar do nome dessa cidade, coloque aí, por favor. É, sei lá, o prefeito da cidade lá, tipo, destinou um espaço, assim, para ter um monte de estúdio de gravação de filmes e tal, um monte de cenário, tipo, era tipo uma Hollywood, assim mesmo, que o cara fez. Tipo, tudo de possibilidades, as melhores possibilidades que tinha, né, em relação a estúdio e tudo mais, centro de produção, daí o cara fez lá restaurante, hotel e tal, para, né, colocar todo esse elenco, esse cast. E o cara fez, né, um centro cinematográfico incrível, só que não funciona. É óbvio que não funciona. Né? Nós não somos Hollywood, né? Estamos um pouco longe disso ainda. Então tá lá, né, jogado, né, se decaindo, tipo lá a cidade de Pripyat, lá na Ucrânia, né, que é a antiga cidade lá de Chernobyl, tá esquecida. Alguém procure isso no Google e jogue aí pra gente lembrar. Com com esse crescimento do espaço urbano, a gente vai ter alguns problemas. Os primeiros problemas deles, eles vão se concentrar em relação à moradia. Por que nós temos favelas nos morros do Rio de Janeiro? Né? Por que a galera vai para o morro lá? A galera sabe que é uma área perigosa, uma área instável. Vai chover, aquilo tem uma tendência gigantesca, né, de lavar o morro e morrer um monte de gente. Porque você não tem opção, a verdade é essa. Então você não tem possibilidade. Salvo exceções, ninguém quer morar numa área que você sabe que com uma chuva você pode morrer. Né? Então, salvo exceções. Né? Tem a galera que não está muito preocupada. Mas você tem um déficit habitacional muito grande. Né? Quanto mais alta é a urbanização de um local, mais caro ele se torna, né? Para tudo. Né? Para comprar o pão na padaria, para comprar lá o remédio na farmácia, vai ficar cada vez mais caro. Então, com isso, você vai se afastando desse centro urbano, né, desse lugar de desenvolvimento urbano. E aí, com isso, você vai criando as favelas, os cortiços, são basicamente a mesma coisa. Aí, né? O problema dessas moradias precárias é principalmente em relação à segurança. Né? Em relação a outras coisas, é secundário, vamos dizer assim. Né? Tipo, é longe para chegar até o local do trabalho. Né? Mas faz parte. Né? Mesmo que você uma favela, se morar lá pegando Ponta Grossa, se morar lá no Caracará, lá no Cristo Rei, você ainda vai estar longe. Então, você vai ter esse mesmo problema. A questão central aqui em relação à segurança mesmo. Só que para que algumas coisas aconteçam, né, a cidade, na região como um todo, ela vai abrindo seus braços, assim, custo o que custar, a verdade é essa. Assim. E esse custo que custar é que é um problema, né? Porque você não vai ver, por exemplo, no meio do Jardim América, que são um dos bairros nobres de Ponta Grossa, né? Lá sei lá, um terreno vazio, se é que tem algum terreno vazio, faz muito tempo que não vou para lá com, né, uns índios lá montando barraca lá, tal. Não vai acontecer jamais, pode ter certeza disso. Em outros lugares pode ser que aconteça. Então, com isso, você vai urbanizando, você vai higienizando mesmo a cidade, né? É um termo bem pesado isso, né? Você vai tirando as pessoas que você não quer dali e vai afastando elas mesmo. Né? Então, cada vez mais vai acontecendo isso. Né? Parece que hoje nós mudamos um pouco esse foco, né, de bairros, né, para pessoas mais de elite, né, para condomínios fechados, mas a lógica por trás disso é exatamente a mesma. Né? Então, você se fecha ali num povo sei lá, que tem mais grana mesmo, né? Essa é a verdade, né? E eles
digamos que se protegem, né, de todo o resto, fazendo um muro gigantesco e morando nas suas mansões fechadas. Então você acaba tirando as pessoas dali. Então, vou, né, industrializar, né, a área da UEPG Central ali, vai ser incrível aqui. Todas as pessoas que moram aí na parte mais caída, né, que o nosso terreno é bem acidentado, né, as pessoas vão saindo dali, né, porque você não quer mais elas por perto, né, as pessoas é, é pesado falar isso, mas não é bonito ver pessoas, né, morando na rua. Né? Então você quer que tire elas dali. Né? São Paulo fez um negócio maluco, né, que a gente chama de arquitetura hostil, né, que foi embaixo dos viadutos, a galera não tem de morar, né, mora embaixo do viaduto para pelo menos se proteger um pouco da chuva. E aí São Paulo coloca lá um monte de pedras, né, embaixo dos viadutos para a galera não poder deitar ali, né? Não tem como deitar em um monte de pedra e tal. É um troço maluco, né? Então você vai higienizando mesmo, né? Esse é o termo. Algumas coisas aqui tem que ter problema, né? Que esses bairros vão tendo, né, essas mudanças tal, tem essa migração pendular, a galera mora lá na PQP, mas trabalha no centro, então ela tem que ficar indo e voltando nesse pêndulo. Isso vai trazer pressão no transporte coletivo, pressão em relação ao trânsito, propriamente dito, alguns problemas aí. E aí, com tudo isso, tem o termo de gentrificação, né? Então, esse termo ele tem assim, os dois lados, né? Tem gente que fala que a gentrificação é uma coisa boa, tem outras pessoas que falam que a gentrificação é uma coisa ruim. Né? É por isso que essa aula da debate bem forte, assim. Né? O termo ele foi criado por essa psicóloga, socióloga, desculpa, né, em 63, né, que ela se refere ao aburguesamento, né? O que é um pouco pesado também de falar só isso, né? Porque existem pessoas ricas boas, né? Então aqui pressupõe que quem tem grana é ruim, é do mal e tal. E não é também só assim. Ela usa um termo, né, chamado gentry, né, o bem-nascido, né, pessoas de sobrenome, vamos dizer assim, né, como consequência da ocupação de bairros operários pela classe média, né. Isso vem em Londres. Isso vem se desdobrando ao longo do tempo. Basicamente né, a troca de um grupo, né, de pessoas que moram ali por outro. Né. Essa troca ela é um pouco hostil, né, porque você pode pensar, por exemplo, tudo bem, né? O meu bairro está se desenvolvendo, né, magicamente, né? Nossas calçadas aqui são todas em granito, nossas lâmpadas são todas de LED, né? Nós não temos outdoors, né? Nós temos painéis, né, de LED, né? Que ficam dando publicidade, não sei o que e tal. Nossas ruas são largas, arborizadas, e tal. E eu vou continuar morando aqui se for do resto, não tô nem aí. Eu não vou sair daqui, né? O problema disso é que você vai sendo pressionado mesmo. Né? Então, tudo isso tem um custo. Né? Então, de novo, né? A padaria vai ficar mais cara, né? O táxi para chegar ali vai ficar mais caro. Então, as escolas que estão ali perto de você vão ser muito mais caras. Então, você começa a sofrer mesmo, né? Uma grande pressão ao ponto que você não consegue se manter naquele espaço. E aí, a partir disso, o teu terreno começa a valorizar. Né? Tua casa não vale nada, uma casa simples, tudo mais, mas o espaço que você ocupa é muito valorizado. Né? Então, né, vamos pensar que o teu espaço de moradia ele custa 100 mil reais hoje, daqui 2 anos ele custa 500, daqui 2 anos ele custa 1 milhão, e aí você vai chegar a um ponto que você vai sucumbir. Né? Pô, querem me dar 1 milhão na minha casa, eu consigo ir morar um pouquinho mais longe, numa casa super boa, não sei o que mais. A questão disso é que cada vez esse processo vai se intensificando mais. Né? Então, se a gente parar e pensar no começo da cidade, toda a região que está perto aqui em Ponta Grossa, né, perto do Hospital Santa Casa, era uma região vista como uma coisa ruim, porque estava perto de um hospital, né, então um lugar de doença e tudo mais. Né. Hoje, quem mora perto da Santa Casa é a elite, né, está no centro de Ponta Grossa. Então, isso vai se expandindo mesmo, cada vez mais. E aí, com isso, você vai deixando os mais pobres, os mais sutis, cada vez mais longe e vão tendo esse efeito direto em relação à gentrificação. Você vai excluindo as pessoas. Esse é o principal problema. Como eu falei para vocês, né, tem os dois lados, né? A partir da década de 80, né, era visto como algo positivo, né, porque estava melhorando, estava qualificando diversas áreas, né, áreas abandonadas ou degradadas, estava melhorando elas, então não poderia ser uma coisa ruim. Né? Vamos pegar aí o exemplo lá de Buenos Aires, né, tem o famoso Puerto Madeira, Puerto qualquer coisa, que foi uma área abandonada, ficou lá, era só, né, não passava nem perto, nem próximo, né, porque era uma área feia, uma área hostil, né, e hoje é um centro turístico incrível, né, todo mundo quer ir lá e comer empanadas de frente do Provil lá.
Então, isso era visto como algo positivo, né? E agora, mais recentemente, passou visto como algo, ser visto como algo mais negativo, né? Porque promove essa exclusão mesmo, né? Você não quer pessoas mais pobres perto do centro, né? Aí você tem, né, alguns políticos que têm essa visão, mas tem uma visão um pouco também, como é que eu vou dizer, um pouco extrema da coisa, né? Tipo, né, o Boulos lá, né? Quer invadir, não é invadir, né? Eu entendo o lado dele, né? Ele fala, né, que tem muito espaço de moradia no centro de São Paulo, né, para pedir, desocupados, né, vazios. Então não faz sentido as pessoas, né, andarem no metrô 3 horas para chegar no trabalho, sendo que ela pode morar no centro e a 20 minutos do seu trabalho. Daí ela, né, ele vai deixar de exercer pressão, né, do transporte público, ela vai gastar menos com transporte público, mas faz todo sentido, né? O problema é que essas coisas elas vêm geralmente de uma forma muito forte, né? Ela, ela vem na ideia assim de que, tá desocupado, vamos, né, não sei se invadir, mas vamos desapropriar o imóvel, e aí ninguém quer perder nada, né? Você pode ter lá uma casa né, você não está usando hoje, mas não é por isso que você quer doar ela para alguém, né, ou quer vender ela a preço, né, mais baixo. De repente você não quer nenhum nem outro, você quer deixar lá e valorizar, não sei o que você quer, é teu, né, direito ao patrimônio. Então, essa forma que chega, né, para a sociedade, às vezes é um pouco impactante, né? Há um tempo atrás, a gente tinha essa rusga em movimentos, né, de trabalhadores sem terra, né? Então, sem terra é tudo vagabundo que quer invadir terra, né? E depois eles ganham a terra e vendem e vão para outro lugar. Essa era uma visão bastante compartilhada em relação à sociedade dos movimentos dos trabalhadores, né? Não sei como que está isso hoje, mas não acho que tenha mudado muito, não, sinceramente, né? Sei lá, enfim. O processo é mais ou menos o mesmo. O que acontece, né, com isso? Há uma reorganização da geografia urbana, falei para você, né, quase que eu vou na aula. Com a substituição de um grupo por outro, já falei, há uma reorganização espacial, né, de indivíduos com determinados estilos de vida e características culturais. Então, aí você vai ter, por exemplo, né, lojas, né, com valor agregado um pouco mais alto somente nesses bairros. Então, vamos pensar que em Ponta Grossa, por exemplo, nós não temos nenhuma loja que vende BMW, eu acho. Em Curitiba você vai ter, por exemplo. Né? Então, são algumas coisas aí. Há uma transformação do ambiente construído com a criação de novos serviços e há alterações de leis de zoneamento urbano, o que é muito forte isso. Né? Então, você passa a inibir algumas coisas. Né? A gente vai ter alguns bairros aqui de Ponta Grossa, por exemplo, em que a prefeitura proíbe que se construa mais do que, sei lá, 2 ou 3 pavimentos. Né? Porque naqueles locais não é interessante ter prédio, é legal manter a paisagem e tudo mais. Então há uma diferenciação aí, né? Pô, se eu não tenho, né, prédios, né, ou se eu tenho muitos prédios, né, vai mudar bastante, né, a perspectiva do planejamento, né, do plano diretor. Você vai impactar diretamente no valor dos imóveis. Né? Não sei quantos de vocês moram em prédio, mas o prédio ele faz com que o trânsito da região ele fique mais denso em determinados momentos. Né? Então, sei lá, das 7 da manhã às 8h30 da manhã, vai ter um fluxo de carros muito alto. Tem um prédio lá de 200 mil andares, então todo mundo quer sair para trabalhar, vai ficar um caos naquele momento. Então, isso não é legal, né? Para o comércio, talvez seja. Então, você vai ter várias coisas, mas daí num comércio comum, você não quer que tenha ali. Né? Você não quer que tenha lá o Bar do Zé, lá no meio do Jardim América. Você quer que tenha lá a Woods, que é diferente a coisa. Então você começa a mudar esse processo. Sabia que tá quase acabando. Peraí, tá quase acabando, tem só 2 slides. Agora vocês não estão vendo mais minha tela, né? Que eu fui para frente aqui. Perdi um maior tempo na aula. Nós temos um exemplo bem legal aqui, na revista do New Yorker, né? Ela fala que o estádio lá do Corinthians, lá, né? Vai Corinthians, ele é um monumento à gentrificação. Né? E ela explica o porquê, né? Que, poxa, né, Itaquera não é um bairro, né, próximo né, do que acontece tudo em São Paulo. Né? Então ele fala, né, tipo, coloca um troço gigantesco numa área, né, arruinada, né, uma área em que predomina a desigualdade social. Né? Então aí você vai ver pessoas, né, na época da Copa do Mundo, principalmente, né, as pessoas chegando lá derramando dinheiro numa área que a galera praticamente passa fome. Então tem esse esquema aí, né?
Não vou me meter nisso. Aí tem aqui as críticas, né, que os moradores são expulsos, são obrigados a sair daquele local. Vendo suas casas por uma empreiteira, outro imóvel, o espaço se transforma num mecanismo de poder. Aqui você começa a entender assim, a geografia do poder, né, a territorialidade, né? Você começa a ver um monte de coisa, assim, né? Algumas paisagens bastante homogêneas, né? Então você vê, você sai de uma rua, então você vê que só tem mansão, por exemplo, você já se sente um pouco constrangido de estar ali, né? Não sei se eu posso pisar na calçada desse lugar. Só que essas paisagens homogêneas, elas também acontecem do outro lado, né? Então, se vocês pegarem principalmente com o efeito do programa Minha Casa Minha Vida, né, do governo federal, né, de um lado foi muito bom, né, ajudou muitas pessoas a terem casa. Mas do outro lado, em relação à paisagem, também se tornou muito homogênea, né? Porque as construtoras pegam um terreno, fatiam esse terreno lá em 5 pedaços e constroem, né, casas minúsculas, né, no mesmo local. Então as casas são todas muito parecidinhas. Assim. Se pegarem fotos da Minha Casa Minha Vida em qualquer lugar do Brasil, vocês vão ver que elas são muito similares, né? Casas bastante estreitas, né? Geralmente são casas geminadas, né, uma do lado da outra, né, para baratear custo, né? Então tem os dois efeitos aí. Por que isso chama atenção para nós? Eu juro que estou terminando, cara, e acabou os slides. Isso para nós é importante porque a gente vai começar a ter uma mudança bem grande em relação à paisagem urbana. Com essa mudança de paisagem urbana, o nosso tipo de turismo tende também a modificar ao longo do tempo. Né? Então, a gente vai ter o turismo de monumentos, né, de incríveis e tudo mais, vai ter o turismo, né, de paisagens, né, homogêneas, né, e gostosas de se vivenciar, de se experienciar, e se vai ter, né, paisagens que não chamam tanta atenção assim, mas têm a sua atratividade. Né? E aí vocês vão ter, faltou todos os vídeos, né? O turismo em favelas, por exemplo. Né? Por que esse movimento está crescendo cada vez mais? Não sei explicar para vocês, é o diferente. Né? Mas no Rio lá tem não sei quantos trilhões de favelas, né, e tal, mas a galera só visita a Rocinha. É verdade, né? Não sei por quê. A Rocinha tem um título bem chamativo, que acho que é a maior favela da América Latina, ou a maior favela do mundo, não sei, uma coisa assim. Então tem esses títulos que chamam mais atenção do que outros. Mas fato é que as pessoas começam a enxergar isso com outros olhos. Tem uma crítica social gigantesca também aí, né? Você vai visitar uma favela para quê exatamente? E tem uma galera que fala assim que é um zoológico humano, é você olhar para a favela enquanto um espaço de, sei lá, de você ver o sofrimento do outro, é um turismo meio quase que um dark turismo, né? Um turismo macabro, assim, tal. E outras pessoas entendem que não, né? Que você colocando pessoas lá, você pode desmistificar que aquilo é um espaço só de droga, só de violência, consegue olhar ter um olhar mais humano em relação ao espaço e entender o porquê que a favela está ali, né? Então, tem os dois lados da coisa. Fato é que a gentrificação ela tá modificando a nossa forma de pensar. E isso ela vem acontecendo gradualmente sem a gente perceber. Né? A grande pergunta do início da aula é quem ouviu falar, né, sobre gentrificação, e quase ninguém ouviu falar. Mas a gente fala em outras coisas que a gente começa a perceber. Tem o caso do Minhocão lá em São Paulo, né, que o Minhocão é como se fosse um viaduto, né, que, por cima de outra rua, né, que era tipo um anel de ligação entre uma área e outra. Né? Não lembro se o governo Covas, o governo Maluf, acho que foi o Maluf que idealizou o Minhocão, né, que foi uma solução urbana encontrada por ele na época, que hoje é horrível, né, é péssimo. E agora o que faz com o Minhocão? Né? Então agora o Minhocão é fechado nos finais de semana. Né? Você pode passar ambulância por ele, né, coisa assim. Mas o que faz? Vamos demolir tudo aquilo? Né? Vamos construir aquilo num parque aéreo? Ninguém sabe o que faz com o Minhocão. E o Minhocão foi um efeito da gentrificação, né, mais palpável possível. Né? Quando construiu-se o Minhocão, imaginou-se que aquilo ia ser muito bom, né, para o fluxo de carros, né, em São Paulo. Hoje percebeu-se que ele não ajudou em nada e ainda é feio pra cacete, né? De fato é. E quando ele foi construído ali, como, né, a travessa elevada, pense lá, uma rua que passa a 3 metros do chão. Né? Então, se você morava ali antes num sobrado, num prédio, né, a rua, você está no primeiro andar, o primeiro andar está embaixo desse viaduto. Né? O segundo andar está de frente com ele. Então, você tem um plano de poluição muito grande, barulho,
né? Enfim, todas as consequências do trânsito aí. Então as pessoas deixaram de morar perto do Minhocão. Todo mundo que tinha um apartamento, alguma coisa ali, saíram fora, alugaram, venderam, sei lá. Mas não estão mais ali. Agora que está se falando em modificar o que é o Minhocão em São Paulo, as pessoas estão querendo voltar para lá. Porque agora se eu tenho, né, sei lá, uma linha arborizada, né, na frente da minha casa, chama bem mais atenção. Ou, todas as edificações que estão ao redor do Minhocão, elas tendem a ser valorizadas com a mudança do Minhocão. O que está acontecendo de fato. Né? Então, hoje já não é mais barato comprar uma casa na região. Ter um comércio ali já é bem mais atrativo do que era antes. Né? Então, a tendência é que ocorra esse processo. Né? Então, as pessoas que ficaram ali no Minhocão enquanto ele era horrível, né, com trânsito o tempo todo, com buzina, né, barulho do motor, e racha, e pneu, e acidente lá, passaram por todo o processo, né, se acostumaram, né, com esse caos. Essas pessoas, elas vão, com a mudança do Minhocão para uma área de lazer, uma área bonitinha, elas vão ser higienizadas dali, certeza absoluta. Nesse documentário que eu deveria ter passado para vocês, se não tivesse aula presencial, a menina comenta exatamente isso. Né? Ela falou assim: eu vou ser um produto da gentrificação daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses. Né? Ela falou assim: o meu aluguel vem subindo ano após ano. Falou, vai chegar um ponto que não vai dar mais para eu, né, para eu morar aqui. Né? E certamente o proprietário é provável que ele volte, porque ele torna-se uma área atrativa de volta. E isso vai expulsando as pessoas. Então, esse é o problema maior. Tudo isso é consequência, tudo isso vai virar patrimônio depois para nós. Né? De novo, né, faltou a gente fazer os campos e ver isso na prática. Né? A gente consegue observar essas coisinhas aqui no centro da cidade, a gente consegue observar muitas dessas coisinhas ao redor da UEPG, que a gente estuda. E aí a gente tem esse debate seria aprofundado um pouco mais. Tá? Peço desculpas para vocês, né, por não podermos fazer o campo, mas né, ano que vem, se tudo correr bem, né, a tendência é que a gente consiga voltar a ter aula presencial e aí a gente consegue tirar um pouco, pelo menos, dessas perdas que tivemos ao longo desse ano. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém foi pesquisar lá a Hollywood brasileira? Ninguém? Eu vou passar para vocês a atividade no Google Classroom. E aí vocês fazem para mim assim até o... Acho que é Cabaceiras, acabei de dar um Google aqui. Cabaceiras, na Paraíba, eu acho que é isso. Vou passar para vocês atividade no final de semana e vocês fazem até o final, né, do ano, né, que eu acho que é abril, 30 de abril, finalzinho de abril. Né, tem esse período para vocês fazerem atividade que vai substituir as nossas 2 provas que a gente ia fazer, para quem chegou atrasado. Então, nós não temos mais aula, né? No dia 9 eu vou estar aqui online, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, em relação a qualquer coisa, eu vou estar online, mas aula nós não temos mais. Então, nós encerramos o nosso conteúdo hoje. A única coisa que falta é essa atividade final para fechar a nota de vocês. Vocês já sabem que por falta vocês não reprovam, mas por nota sim. Né? Então, quem não fez as atividades, né, vão mandando lá que eu vou corrigindo. Né? Até o final do ano letivo, né, certamente a gente encerra todas essas correções e eu passo feedback para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Nada? Desculpa passar bastante o tempo, né? 11 minutos já que eu passei do tempo, né? Peço desculpas para vocês. Mas o assunto vai rendendo, né? Ainda mais que quando é presencial, rende muito mais. Beleza? Então, agradeço a atenção de vocês. Desculpa bater os horários aí, não foi culpa minha, né? Mas né, faz parte. Sim, Ellen, eu terminando. Deixa eu terminar de gravar aqui, inclusive, já para ir salvando. Eu sempre coloco lá no YouTube e coloco para vocês no